importante? Então, vou começar por aí. O que você acha que é importante para uma boa saúde da gestante? O que você recomenda? Porque eu vi uma coisa que você. Uma Eu coisa que eu estava acho falando genial um que você pouquinho. diz é que o envelhecimento vai ser o grande investimento, né, do século XXI. O envelhecimento bem-sucedido é o grande desafio do século XXI. Eu achei isso genial. Mas então vamos começar do nascimento e vamos chegar no envelhecimento. Você falou que Exatamente. você é a avó bioquímica da Zoe. Então, a alimentação da gestante, o cuidado da gestante é fundamental? É isso. Então, eu sou uma avó bioquímica e, na verdade, uma das coisas mais importantes que existe dentro da programação de saúde do futuro adulto é uma boa entrada na vida nessa gestação, tanto nas questões do indivíduo que vai programar essa gestação, o homem e a mulher. Então, antigamente a gente achava que só a mãe era a culpada ou a benfeitora de uma criança com uma saúde ou com uma que pudesse não ser muito favorável, mas hoje a gente sabe que a saúde paterna e materna é essencial para a programação desse futuro adulto. Tanto o espermatozoide, eu falo que o espermatozoide carrega flores e vitalidade para essa fertilidade vir com bastante saúde através dessa construção de um indivíduo saudável. A construção do patrimônio de saúde se dá da fertilidade, do material genético carregado no espermatozoide e no óvulo materno, e toda a nutrição, seja essa nutrição através da dieta, mas também através das emoções. Então, as emoções favorecem muito esse crescimento. Então, o estresse, o peso da mãe, a exposição a compostos químicos, poluente, álcool, tabagismo, venenos, que a gente fala, olha, está comendo coisas artificiais, corante, alimentos que trazem agentes tóxicos, né? Plástico, pesticida. Então, tudo isso hoje a gente tem uma consciência muito grande, medicamentos. Então, essa gestante tem que estar dentro de uma condição de maior pureza. A pureza através de uma alimentação consciente, uma alimentação orgânica, né, dentro do possível, mas com uma variedade de nutrientes essenciais e suplementos específicos. Então, hoje a gente sabe que a gestante precisa da suplementação de ácido fólico, mas também metilfolato, vitaminas do complexo B, zinco, coenzima Q10, o ômega 3, o ômega docosahexanoico, e isso favorece tanto a parte de neurodesenvolvimento, que vai dar uma melhor capacidade de aprendizado. Veja aí a nossa netinha, né? Com uma condição de aprendizado super favorecida pelo meio que ela vive, né? Pelos estímulos desse núcleo afetivo e também da dinâmica de desafios para que ela tenha sempre novas conexões neurais, ela brinca, ela dança, ela conversa, mas ela fez uma programação, tanto a Sabrina no período intragestacional, como também a Zoe foi exposta aos alimentos por um programa de nutrição infantil, em que ela comia com a mãozinha, você lembra disso, tudo que aparecia, Claro. né? Mastigando e tirando a experiência de variabilidade de sabor. Então, não mais aquele conceito das sopinhas, tudo esmagado, mas o paladar de cada alimento, desenvolvendo as papilas gustativas para que ela tivesse conexões entre o paladar do alimento, o reconhecimento do prazer e o desafio, né, de aprender o valor de cada alimento. Então, sempre através da brincadeira, o aspecto lúdico. Então, assim, o exemplo da Zoe, para a gente falar até dentro de uma vivência comum nossa, é olhar para uma história que foi bem implantada. Então, um projeto lindo.
né, de um casal que buscou É esse verdade. trabalho de conscientização de saúde pré-gestacional de ambos, né? O seu filho e a Sabrina fizeram um preparo, e aí durante a gestação toda uma suplementação, aí um parto, acolhimento da Zoe logo no começo da vida, e essa experiência de aprendizado do valor da nutrição e das experiências afetivas, as experiências neurológicas de conexão social, o quanto tem de assuntos ali para ela aprender e desfrutar. E isso constrói muito saldo de saúde para o envelhecimento neural. Então, isso é um fator que já é comprovado na ciência. Quanto mais eu tenho esse modelo de desafios cognitivos, onde eu faço, né, neurogênese, mais capacidade de neuroplasticidade no envelhecimento. É lógico que a gente sempre está falando de uma linha do tempo em que podem acontecer turbulências, tá, Leda? A gente pode ter turbulência. Claro que a gente pode ter um acidente, eu posso ter um vírus, como o coronavírus, que tem tido uma ação neurotóxica. Ele não está só atingindo o pulmão, coração, mas ele está indo também para as questões inflamatórias do corpo e, ao mesmo tempo, fazendo um modelo, né, de neurotoxinas. Então, a gente tem um planejamento na vida. Essa linha do tempo com a largada, com a programação da saúde paterna e materna, o período intragestacional, uma boa receptividade afetiva no núcleo de acolhimento familiar. Tudo isso a gente está depositando saúde para aquele futuro idoso. Então, a Zoe idosa, né? Nossa menininha já com 85 E anos. já Como vai pensando ser? no envelhecimento, é? A gente faz um programa para esse envelhecimento bem-sucedido. Quanto mais eu estou investindo na saúde bioquímica desta criança, maior a chance de eu ter rotas de saúde e uma capacidade de enfrentar as dificuldades e turbulências com um resultado positivo, que é a tal da resiliência. A resiliência tanto emocional como a resiliência biológica desse corpo. É a hora que a gente fala, olha, eu fui nocauteado pelo Covid, ou tive uma questão, infartei. Como é passar por isso, superando e saindo ainda com um saldo positivo? Olha, eu me recuperei, eu cheguei quase ali no buraco, mas dei um trampolim, fiz um salto e recuperei minha força vital. Muita gente conta isso, né? Eles falam, olha, Vânia, eu adoeci e na hora que eu estava doente, assim, eu senti uma força enorme e voltei para um estado de superação. E isso é muito legal do corpo humano, porque a gente olha Eu qual é voltei. a força de sobrevivência. Eu Eu achei sei você disso. melhor. Eu achei Eu sei você disso melhor porque eu retornando. voltei. Dá para É perceber muito nitidamente. interessante isso. E eu não sou um exemplo um exemplo de disciplina, assim, como o Duda, meu filho, entendeu? Eu não sou, Sim. eu me atrapalho muito com essa questão alimentar e tal. Sempre me atrapalhei. E desde sempre, eu acho. Mas eu fico muito encantada com essa disciplina das pessoas mais jovens, né? E muito encantada com esse resultado que a Zoe teve, de comer com a mão, de comer o brócolis, de comer a cenoura, de sentir o gosto. É uma menina que ela não, nem come coisas moles, quer dizer, ela não passou pela sopa. Ela passa batido. Soufflé e sopa, acho que ela nem vai entender como comida, entendeu? E assim, aí a gente Ela não está percebe tendo assim. realmente a experiência de sabor e também de extrair fitoquímicos, vitaminas, aquele alimento que é empapuçado, certamente quando a gente come muita papinha, essa memória vai ficar para o indivíduo dentro de uma busca creme, sorvete, mingau.
É uma coisa lá que não é tão interessante em termos de gerenciamento de peso. Quando eu tenho mastigação, eu tenho uma comunicação com o meu sistema digestivo. E aí eu também tenho um processo enzimático, a comunicação com os nossos inquilinos, né? A microbiota intestinal, que vai ajudar a digerir esses alimentos. Você fez entrevista com o Fasano, né? Eu sei que você teve uma entrevista com o Alessio Fasano, que é aquele italiano que falou de microbioma. Sim, Então, o Murilo Pereira fala muito é, de microbioma, então, né? nós trouxemos, na época, um congresso que eu organizei aqui no Brasil trouxe o Alessio, e depois ele foi para lá, para o evento do Murilo, e eu não Do Murilo. consegui ir porque eu estava muito atolada aqui em São Paulo. Mas é uma coisa assim que cada vez mais a gente sabe que a alimentação a gente divide com os inquilinos. Então, se eu já dou tudo empapuçado, um monte de alimento refinado, industrializado, a microbiota ela vai ter um hipercrescimento, ela vai extrair muita energia e aquilo torna a dieta mais engordativa. Eu extraio mais energia, não tenho gasto do processamento. Então, quando tem os alimentos ainda intactos, que eu vou ter desde mastigação, digestão, extração de energia para bicharada e o que sobra para mim como fonte de energia para produzir, né? Desde um trabalho muscular, a qualidade do meu pensamento, tudo isso está acontecendo nessa divisão de forças entre o que eu compartilhei com a microbiota e o que ela me devolve como caldo final, esse resultado da digestão. Se eu tenho uma digestão boa, certamente eu tenho qualidade de informação para o meu cérebro, para a minha imunidade, para o meu metabolismo.